20 anos se passam daquela experiência onde a arca foi tomada, né? O filho do Finéias nasce e é batizado de onde está a glória do Senhor, ou como muitos interpretam, a glória se foi e acabou, né? E passam-se 20 anos. Aqui o que nós temos? Primeira coisa, essa questão da arca que foi levada, foi Deus pregando o evangelho aos filisteus. E o tempo nos ajuda a entender isso, porque 20 anos se passam, você sabe o que é 20 anos. De repente você é um jovem ou uma jovem de 20 anos, e quanta coisa você fez só da sua adolescência para cá, né? Pais que têm filhos que os viram crescer durante 20 anos, você sabe muita coisa acontece em 20 anos. Porque alguém pode dizer assim, ué, se os filisteus acabaram atentando contra Israel, mas são filisteus 20 anos após aqueles filisteus que tinham pegado a arca, acabaram ouvindo uma mensagem aterrorizante de salvação, porque eles acabaram ficando com os corpos cheios de bubões, né, de peste bubônica, porque o sintoma era de uma peste bubônica, presença de ratos, tumores, em algumas tradições e traduções até hemorroidas. Mas na verdade, eles entenderam isso, trataram o Deus de Israel com parcimônia, orientados pelos seus magos e seus sábios, devolveram a arca, tudo isso está explicado no vídeo anterior. Aí aqui a gente começa assim, ó, 7 versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia, o dia em que a arca foi devolvida, a arca do Senhor ficou em Quiriate-Arba, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha só, Deus resolveu um problema trazendo a arca de volta e nisto pregando o evangelho eterno àqueles filisteus de 20 anos atrás em relação a este episódio. E o povo passou a fazer as suas lamentações ali, a prestar os seus cultos. E a gente fica assim, puxa, por que Deus deixou esse povo sofrer? Pelo que vai vir no versículo sucessivo, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então nós temos aí outra questão, que se o evangelho foi pregado aos filisteus, e claro, eles não iriam conseguir entender como Israel tinha ferramentas para conseguir entender o evangelho, eles ficaram com medo do Deus de Israel, confessaram o Senhor, devolveram a arca, mas eles estavam condenados aí, junto com os demais cananeus, a encontrar a salvação pela morte. Eles não conseguiriam entender a salvação em vida. Eu sei que muita gente acha absurdo dizer isso, mas eu vou sempre dizer isso, repetindo, os filisteus não cometeram o único pecado que não é perdoado nem nesta vida e nem na vindoura. Qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo porque eles nem tinham intimidade com o Deus de Israel para blasfemar contra ele. Né? Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar com o ser que te foi íntimo, que você conhece e que por inveja, como os fariseus e saduceus fizeram com Jesus, eles falavam assim, a gente o entrega a Roma, porque se a gente deixar ele ser quem a gente sabe que ele é, essa multidão vai toda atrás dele, não dá. Eles sabiam quem Jesus era, sabiam tanto que até o Herodes falou assim, nasceu o rei dos judeus aí, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eles sabiam e blasfemaram contra o Espírito Santo. Para este pecado não há perdão, nem nesta vida e nem na vindoura. Agora Filisteu não. Filisteu agiu como aquele adolescente que não conhece o Senhor. Jesus que vai catar coquinho, eu sou satanista. O cara não sabe nem do que está falando, porque ele não teve a chance de conhecer a Jesus para trocá-lo por Satanás. É blasfêmia? É, mas ainda não é contra o Espírito Santo. Né? Então, os filisteus não blasfemaram contra o Espírito Santo, e aí este é o único pecado que não tem perdão nem nesta vida e nem na porvir. Por isso, por meio da morte, do extermínio, é que eles iriam encontrar. Só que não é um extermínio, não é um ato de Israel em relação aos filisteus. Os filisteus provocaram a própria morte, porque aqui vai dizer, mas antes é interessante isso, eles entregaram a arca e eles ficaram aqueles 20 anos dominando sobre Israel.
Mas por que Deus deixou eles ficarem dominando Israel durante 20 anos? Porque o profeta Samuel fala, vocês estão aí servindo ao Senhor? Porque eles ficaram 20 anos indo lamentar em Kiriat Arba, né, acerca dos seus pecados, etc. Mas junto com isso, o que eles tinham domesticados? Os Baalins e Astarotes, né, que eram aquelas maquetezinhas das várias variações de Baal e de Astarote, a sua esposa lá no mundo espiritual. Né? Ele está assim, vocês clamam a Deus, mas não largam esses ídolos, vocês são cananeus de coração. Os cananeus vão ser salvos, vocês se perdem, porque salvo eles já eram, tinha uma arca, tinha um culto, tinha toda uma tradição, tinha a lei de Moisés, tinha o profeta Samuel entre eles. Mas é isso, aí eu procuro o profeta Samuel, mas eu gosto de acender um incensinho para Baal, e gosto de um poste ídolo para Astarote, e de toda aquela simbologia que a gente viu no estudo sobre Deuteronômio. Você pode ir lá na playlist sobre Deuteronômio que está lá. E aí então os filisteus dominaram sobre eles porque Israel se deixava dominar. Israel não gostava de se submeter ao Senhor. É como que Deus estivesse dizendo, olha, não se submete a mim. Ser humano é ser humano, é criatura, é criação minha. Não se submeteu a mim, inevitavelmente você vai se submeter a alguma outra coisa, seja ela os filisteus, sejam os filisteus desculpas para você se submeter aos próprios desejos, que vocês gostam do Astarote. Vocês adoram música e fica falando que é ministro de louvor. Vocês gostam de discutir ideias, propalar e fica falando que está pregando o evangelho. A gente disfarça muita coisa, né? De Deus, na verdade, tamponando-as com os nossos desejos. E aí Samuel faz essa proposta. Então vai dizer o texto que eles se congregaram, então eles tiraram de si, né, os seus ídolos, as suas pulseiras, as suas indumentárias idolátricas. E Samuel fala para eles, ó, congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E aí eles congregaram, né? E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Essa é a verdade, né? Agora chegou a hora da salvação dos filisteus. Como é que a salvação dos filisteus vem? Esse povo está adorando a Deus, né? Porque na cabeça deles adorar a Deus é ter vitória sobre nós. Vamos para cima deles. Aí Deus está assim, pode vir para cima que vocês vão para cima, vão bem para cima. Como é que você sabe disso, Alexandre? Porque Efésios 4 vai dizer que quando ele subiu, significa também que ele desceu, né? Só Jesus sobe descendo, e só Jesus vai para o leste indo para o oeste, e só Jesus vai resgatar, tirar do cativo o cativeiro e levá-los para si. Estavam entre eles os filisteus, que souberam tratar bem a arca do Senhor, e Jesus prometeu, quem trata você como um profeta receberá galardão de profeta. E quem der um copo d'água que seja um destes pequeninos que creem em mim, disse Jesus em Mateus 18, vai receber o seu galardão. Então, se Deus teve a determinação de salvar a israelita que lamentava no altar, mas ficava adorando Astarotes e Baalins, por que Deus não salvaria filisteu que por ignorância entendia que o Deus verdadeiro é aquele que mata? Aí lá vai eles enfrentar o Deus verdadeiro. E aí eles enfrentam, tem toda aquela batalha e o Senhor dá vitória a Israel conforme... Sobre essa questão, né? Por que Deus salvou em meio à guerra? Por que parece que Deus é condescendente com guerras, explorações, etc. Vou deixar para você aí também um vídeo que eu gravei sobre isso, para não ficar aqui sempre explicando isso. Vá lá no vídeo, tá aí na descrição deste vídeo, para você entender um pouquinho, não é justificando Deus, mas é explicando a nossa limitação ante esse amor incomensurável, imenso e por vezes escandaloso de Deus em relação às nossas tradições. E ele está nem aí para mim, para a sua tradição, ele só está salvando, porque se ele salva um ser mesquinho como eu, e tão esquisitão quanto você acha mesmo que ele não vai salvar filisteu que não tiveram essas informações que eu e você temos? Né? Então, olha a operação de salvação. Aí vai dizer assim, ó, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.